Já de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Hoje é dia 19 de abril, dia do índio. Daqui a pouco a gente conversa aqui com uma liderança indígena, o Sabá Manchineri, vai estar conosco já para a gente falar dessa data e falar da realidade dos povos indígenas aqui no Acre e no Brasil. Antes de convidá-lo, deixa eu falar aqui da Copserge, abraçar os amigos da Copserge, cooperativa que é parceira nossa aqui e tem feito um excelente trabalho há 17 anos, gerando oportunidade de renda e dignidade para milhares de pessoas. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Copserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Copserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Copserge. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, dando sequência aqui ao Gazeta Entrevista, eu convido o Sabá Manchineri, liderança indígena. Pode vir para cá para a gente falar sobre o Dia do Índio. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, por favor. Então, hoje tem sido muito discutida a questão indígena e hoje, Dia do Índio, né? Isso foi tema de telejornais, de reportagens e o que a gente percebe de maneira geral é que, pelo menos no estado do Acre, a realidade indígena é um pouco diferente do restante do país, né? Por mais que se questione as políticas públicas voltadas para os indígenas, mas há um amparo legal, né? E uma certa dose de inclusão social, né? Até porque tem as restrições legais, etc. Mas, quer dizer, aqui as coisas estão um pouco melhores, eu diria, do que em outras regiões do país. Concorda com isso, Sabá? Eu não só concordo, como é parte do nosso trabalho, né? É parte do nosso trabalho em que as políticas de Estado chegassem aos povos indígenas. Um exemplo, a nível nacional, as garantias constitucionais e também a nível internacional, bem como a garantia dos espaços, desde a FUNAI, a CESAI, a educação, os projetos da área econômica, social, cultural, isso tudo foi demanda dos povos indígenas desde a década de 70, 80, 90 e elas vieram aparecer ultimamente. Obviamente que dentro desse processo existe o que é questionável, que é exatamente a aplicação, o exercício do direito que em sua grande maioria não é exercido ou não é aplicado em função ou em detrimento de interesses, ou desconhecimento, ou capacidade, ou até mesmo de interesses de grupos, né? Então isso finda tendo essa situação que é o não atendimento dos povos indígenas. Agora, em sua totalidade. Vejamos, assim, muitas vezes quando se trata disso, alguns setores políticos querem o mérito para si, quando na verdade o mérito é do povo indígena, porque a partir da autodeterminação, da busca de espaço, da luta mesmo, da resistência, foi que as coisas começaram a mudar. Quer dizer, foi uma mudança forçada, não foi uma coisa assim que veio naturalmente, dada livremente, espontaneamente. Além de forçada, ela foi muito dialogada também, né? Sim. A gente usou muito essa estratégia da força, da cultura, do poder, do diferente, do específico indígena, né? Um exemplo aqui, na década de 80, foi proposto a demarcação das terras indígenas em ilhas. A gente peitou isso, eu era muito jovem na época, mas a gente peitou, eu e outros líderes, nós peitamos isso e não aconteceu nenhuma terra indígena demarcada em ilhas. Em outros estados isso aconteceu. Um outro assunto é a autodeterminação, nem é livre determinação, é a autodeterminação reconhecida pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que eu, como muitos outros líderes, estivemos lá discutindo o conteúdo. E nós dialogamos junto aos governos do mundo inteiro
que é uma forma de aceitar, valorizar, incluir o povo indígena dentro de um Estado, para que a gente possa ganhar todo mundo ambientalmente, socialmente, culturalmente, politicamente e economicamente. Sabá, depois de tantos anos, de tantas lutas, qual seria hoje a prioridade dos povos indígenas aqui no estado do Acre? A demanda que vocês estão mais focados? A demanda hoje ela é mais na questão, dois fatores tem aqui, que é a questão da inclusão dos povos indígenas para a permanência em nossas terras. Sim. Isso envolve uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um sistema econômico que garanta a nossa continuidade naquele espaço novos conhecimentos também, desde a tecnologia, a ciência e assim sucessivamente, sem perder aquilo que nós somos em cada povo, valorizando, cultuando e exercendo a nossa espiritualidade, a nossa cultura, a nossa cosmovisão, a nossa fisionomia, a nossa ação cultural, social e todas. Então, esse é um ponto. Agora, o que acontece? Com essa revolução toda, com as políticas, com o conhecimento, né, acabou que alguns indígenas, algumas lideranças, adquiriram um estilo de vida em alguma medida semelhante ao nosso. Né? Eu digo, do ponto de vista do conforto, do diálogo com a própria sociedade como um todo, é preciso estar inserido, aí vem as viagens, vem os eventos, vem uma nova visão de mundo, sem perder a sua identidade, naturalmente. Mas quem analisa superficialmente pode dizer, não, mas hoje os índios estão vivendo igual aos brancos, né? Um país capitalista, democrático, quer dizer, você pode usufruir do conforto material na sua medida econômica. Isso não fica um pouco incoerente quando você vai, por exemplo, tratar de questões que envolvem os direitos específicos de vocês? Não só é incoerente, como para muitos líderes é inaceitável isso. Porque eu tiro por mim ou por outros líderes que vivemos, quando nós saímos da nossa aldeia, nós temos um foco. Quando a gente chega na cidade, em função do sistema, normalmente as pessoas tendem para um outro objetivo. Quando nós nos acostumamos a viver de reuniões, de negociação, de oferta de emprego, de oferta de salário, de oferta de benefício, de troca de favores, a nossa posição como líder, como liderança, ela já não passa a representar o anseio do povo. E aí começa a aparecer outras lideranças, porque isso cria um vício, e esse vício prejudica a sociedade, a população, não só os povos indígenas. Eu vou dar um exemplo aqui, outro dia eu fiz uma fala, eu falei que o que está acontecendo hoje no país é uma facção. E aqui eu gostaria até de afirmar, não é só uma facção, é uma facção criminosa por saquear tudo o que está acontecendo. Sabe assim, a gente não tem, a maioria dos nossos representantes, eles não lutam pela sociedade. Luta para colocar a esposa dele num tal emprego, a filha dele não sei aonde, o filho para ser deputado, senador, o vereador, ou seja, é uma luta social, é uma luta coletiva de grupo, de família, e não de população, e não de país. E é isso que é questionável. E, lamentavelmente, em alguns casos, muitos dos nossos líderes, nossa liderança, também entram nessa jogada, porque ou eles estão dentro ou estão fora. E eu tenho esses dois exemplos, e eu, graças a Deus, tenho isso assim com muita convicção. Eu sempre fui oposição de governos, independente de governo. Né? E, mais recentemente, eu era muito oposto ao governo PT, né? Pela forma em que ele atuava, pela forma em que ele conduzia os povos indígenas. E fui para a oposição. Quando cheguei na oposição, eu vi a mesma coisa, certo? Então, eu não posso me entregar a esse sistema. Eu sou manchinério. Eu não tenho dúvida do que sou e não vim aqui para jogar por interesses de determinado segmento em detrimento da situação que meu povo vive. Perfeito. Aí eu aprofundo ainda mais essa análise, Sabá, porque o que a gente vê também é algo ainda mais grave, na minha opinião, que é quando essa suposta liderança que age dessa forma, que eu não estou generalizando, obviamente, claro, são casos isolados, mas quando ela se apropria da cultura indígena, vou dar um exemplo prático, as medicinas da floresta, e sai distribuindo isso pelo país, até pelo exterior, cobrando em dólar. Quer dizer, e um recurso que ele usufrui
ele sequer leva ao povo dele algum benefício financeiro ou material. E desvirtua completamente a questão cultural dos indígenas, fazendo até com que outros povos, né, outros países, enxerguem os índios como um produto, né, a cultura indígena como um mero produto, que pode ser comercializado, adquirido. Enfim, é um tema complexo. Como é que você vê isso? Além de algumas pessoas fazer esse tipo, elas também findam autorizando ou repassando essa informação para outras pessoas utilizar. Sim. E ainda finda no mercado pior ainda. Porque pelo menos essa pessoa está levando, mas é membro de um povo. E ela, quando ela autoriza, já outras pessoas terceirizar e já fica sem. E muita, em sua grande maioria, o povo em si não conhece do que está acontecendo. Sim. Né? A gente conhece muito isso, né? A gente conhece muito e na verdade, banaliza, fragiliza, fica comum demais. E quem perde é o valor, os princípios, a moralidade e principalmente o conjunto da sociedade, principalmente dos povos indígenas. É possível reverter? É possível, né? Mas para isso nós vamos levar um monte de tempo ainda, porque muitas das vezes nós não temos essa malícia das negociatas, dos enganos, das falácias, né? Então isso dificulta muito que um líder indígena que vem aqui tem uma visão de coletividade, quando ele chega aqui ele se perde. Sim. Sabá, o tempo é curto, o assunto é profundo, mas eu quero agradecer sua vinda e desejar que os povos indígenas sigam essa trilha de autodeterminação, de fortalecimento e de respeito acima de tudo, que é o que a sociedade tem conseguido lhe devotar a você e aos povos, não por bondade nossa, mas pela capacidade de vocês de se fazer respeitar. Muito obrigado. Obrigado a você. E assim a gente encerra mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. É só um instante. Até já.